Sabe aquela sensação quando o mundo inteiro parece que para assistir a mesma coisa? Pois é, isso tem nome: Jogos Olímpicos. É um espetáculo global que de tempos em tempos une todo mundo. Mas enquanto a gente está ali de olho nos atletas brilhando, A gente vê o pódio, as medalhas, a glória toda, claro, mas já parou pra pensar no que tá rolando por trás das câmeras? Tipo, quem organiza essa loucura toda? Quem é que move as peças desse quebra-cabeça gigantesco? E como é que uma cidade inteira se transforma para receber o mundo todo? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Primeiro, vamos entender como funciona a máquina olímpica. Depois, vamos ver o tamanho da tarefa hercúlea, que é botar tudo de pé. Aí a gente vai seguir o dinheiro para saber de onde vem a grana. E para fechar, vamos descobrir por que as Olimpíadas são muito mais que um jogo. Então, vamos lá, começando pelo começo. Imagina só, há mais de um século, um francês, Pierre de Coubertin, teve uma ideia grandiosa: reviver os antigos jogos gregos para o mundo moderno. E foi dessa ideia que nasceu a peça central de tudo isso que a gente conhece hoje, o Comitê Olímpico Internacional, o famoso COI. só que o COI não trabalha sozinho, né? Pensa nele como se fosse o cérebro de uma operação gigante, com 4 braços principais. O primeiro é o próprio COI, o guardião de toda a tradição olímpica. Depois vem as federações internacionais, elas que definem as regras para cada esporte, sabe? Em seguida, os comitês olímpicos nacionais, que montam as seleções de mais de 200 países. E por último, mas super importante, está o comitê organizador. É a galera da cidade sede que rala para fazer a coisa toda acontecer na prática. E quando essa equipe toda se junta, nossa, o resultado é uma coisa gigantesca. A escala dos jogos é absurda, tão grande que o planejamento começa há anos, às vezes até décadas antes da tocha olímpica ser acesa. Para a gente ter uma noção do tamanho disso, olha só esse número: 10.500 atletas. Isso numa única edição de Jogos de Verão. E ó, isso aí é só o número de atletas, hein? Agora, bota na conta cada técnico, cada médico, cada fisioterapeuta, toda equipe de apoio, a cidade sede praticamente vira outra. Ok, nos Jogos de Inverno o número é um pouco menor, fica ali na casa dos 2.500. Mas ainda assim, pensa no desafio. É como gerenciar uma cidade pequena inteira, só que cheia de atletas de altíssimo nível, onde cada detalhe precisa funcionar, tipo com perfeição. E o alcance que isso tem é surreal. É global. Metade da população do mundo parou para assistir pelo menos um pouquinho dos Jogos do Rio de Janeiro. Agora, imagina só a pressão em cima dos organizadores para que absolutamente nada saia do trilho. Pois é aí que o bicho pega, sabe? O comitê organizador tem que pensar em literalmente tudo. Não é só levantar estádio, não. É pensar onde cada um dos milhares de atletas vai dormir, o que vai comer. É pensar na logística para transportar equipamentos super delicados. A gente está falando de barcos, centenas de pares de esquis e é isso mesmo, até cavalos. Tudo tem que chegar perfeito na hora certinha. Claro, né? Uma operação desse tamanho custa uma fortuna, o que leva todo mundo a se perguntar: tá, mas de onde vem toda essa grana? É a pergunta de $1 milhão, né? Vamos seguir esse rastro. Então, a grana do COI vem basicamente de 2 fontes principais. A maior parte de todas, disparado, vem da venda dos direitos de transmissão. As emissoras do mundo todo pagam uma bolada para poder mostrar os jogos. A outra fatia bem gorda vem das parcerias com aquelas marcas gigantes, globais, sabe? E elas não ajudam só com dinheiro, mas também com tecnologia e suporte. Mas agora vem a parte que é talvez a mais surpreendente disso tudo. Dá uma olhada nesse número aí, 90%. É sério, 90% de toda essa grana que o COI arrecada não fica nos cofres deles. Esse dinheiro todo é redistribuído. Exatamente. A maior parte desse dinheiro todo volta para a base do esporte. Ele vai direto para apoiar os comitês olímpicos de cada país, para financiar projetos esportivos em comunidades, para ajudar a descobrir e treinar a próxima geração de atletas no mundo inteiro. Ou seja, o dinheiro, no fim das contas, volta para o esporte. E é esse investimento contínuo que mostra a verdadeira missão por trás do jogo, sabe? Porque no fundo, as Olimpíadas são muito mais do que só aquelas semanas de competição. A grande ideia é usar a força que o esporte tem para tentar fazer do mundo um lugar um pouquinho melhor. Essa mentalidade, inclusive, mudou completamente o jeito de escolher a cidade sede. Antigamente, a lógica era construir um monte de coisa nova do zero. O resultado, muitas vezes, um monte de elefante branco depois que os jogos acabavam. Hoje, o pensamento é o oposto. Como é que os jogos podem se encaixar nos planos que a cidade já tem para o futuro? O objetivo é deixar um legado de verdade, com melhorias em transporte, moradia, coisas que ficam para a população. E esse impacto social é muito real, a gente vê na prática.
Em 2016, por exemplo, teve uma coisa histórica: a criação da primeira equipe olímpica de refugiados. Tem também um esforço constante para buscar igualdade de gênero em todos os esportes. E outra coisa que pouca gente sabe, existem programas que rolam o ano todo só para ajudar os atletas a planejarem a vida e a carreira para depois que eles se aposentam das competições. E esse trabalho não para. Ele acontece o tempo todo, de várias maneiras. Tem os Jogos Olímpicos da Juventude, que já vão preparando a molecada. Tem o Dia Olímpico, todo 23 de junho, que é para incentivar a galera a se movimentar. Tem bolsas de estudo, programas de proteção aos atletas limpos e até a distribuição de equipamentos esportivos para escolas. É um ciclo que está sempre girando. Então, da próxima vez que a gente sentar para assistir aquela cerimônia de abertura, talvez a gente enxergue algo a mais. Além dos atletas, vamos ver toda essa máquina global, gigantesca, trabalhando com uma missão bem clara: usar o esporte para inspirar mudanças. E aí a pergunta que fica para todo mundo é: qual o nosso papel nisso tudo?